Muito bem, gente. Então este é o segundo vídeo em que nós conversamos sobre as duas coleções de textos gregos do Novo Testamento. No primeiro vídeo nós falamos sobre a primeira coleção, que é chamado de texto recebido ou texto receptus, ok? Então guarde essa informação. Essa é a primeira coleção. Só que a gente já viu Erasmo de Roterdã no século XVI. Nos últimos 200 anos houve uma reviravolta na história das traduções das Bíblias. Por quê? No século XIX foram descobertos outros manuscritos gregos do Novo Testamento, lá na região do Egito principalmente, que são manuscritos mais antigos. Se você tem do texto Receptus, que datam do século IX, X até o século XV, no século XIX foram descobertos manuscritos, livros inteiros em grego do Novo Testamento, ou pedaços do século III, do século IV, alguns pedaços até mesmo do século II. Uma equipe muito bem capacitada começou a colecionar esses fragmentos do Novo Testamento, essas cópias mais antigas, e formaram então um outro Novo Testamento grego chamado de Novo Testamento Crítico, ok? É um trabalho desempenhado pela crítica textual, é um povo muito capacitado, muito inteligente para isso, lá em Stuttgart, na Alemanha. E fazendo essa comparação dos manuscritos mais antigos, eles tentam reconstruir aquilo que seria o mais próximo do original. Essa coleção aqui, que é o Novo Testamento Crítico, que vem a partir do século XIX, também já passou por várias edições e vai mudando conforme são descobertos novos manuscritos ou fragmentos do Novo Testamento. As Bíblias mais modernas, elas são traduzidas a partir dessa coleção aqui. A mesma equipe que trabalha com fragmentos de histórias seculares, que tentam reconstruir, por exemplo, Ilíadas de Homero, ou então as Guerras Gálicas de Júlio César, é o mesmo método usado para tentar reconstruir o que seria o mais próximo do original do Novo Testamento. Esses manuscritos mais antigos, você não tem uma quantidade tão grande quanto do texto recebido. Nessa coleção são cerca de 5.000 manuscritos, mas manuscritos mais recentes, da Idade Média. Aqui você tem alguns manuscritos, só que mais antigos. E há uma diferença maior entre esses manuscritos, ok? Mas eles são mais antigos. Geralmente o texto aqui crítico grego é menor do que o texto recebido. Eu quero mostrar para vocês algumas diferenças de versículos, né, nas Bíblias que foram traduzidas a partir do texto recebido e Bíblias que foram traduzidas a partir do texto crítico. Do lado do texto crítico, do texto crítico, nós temos as versões NVI, Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, mas muito usada nos seminários evangélicos também, a tradução brasileira, que é uma Bíblia que teve a participação de pastores da IPI lá no passado, a João Ferreira de Almeida atualizada, e a Bíblia que nós utilizamos aqui na nossa igreja, a Nova Almeida atualizada. Todas essas Bíblias, esses Novos Testamentos foram traduzidos a partir do texto crítico, ok? Das últimas descobertas de manuscritos lá no Egito. Algumas Bíblias mais clássicas, a King James em português, a João Ferreira Revista e Corrigida, ok? Revista e Corrigida, principalmente aquelas versões mais antigas. Essa Bíblia aqui é da minha avó, Revista e Corrigida, de 1969. A Bíblia Almeida Fiel, Almeida Corrigida e Fiel. Essas Bíblias, elas são traduzidas a partir do texto recebido. A linguagem geralmente é mais clássica. Então você tem o time do texto recebido e o time do texto crítico. Qual é o seu time? Ou texto recebido ou texto crítico. Existem diferenças entre essas duas coleções. Eu quero mostrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui Almeida Fiel. Eu vou comparar aqui a a Almeida Corrigida e Fiel com a Nova Almeida atualizada. Lembrando, Nova Almeida, texto crítico.
corrigida fiel, texto recebido. Vamos pegar aqui um texto que é 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Olha que interessante, é diferente. Primeira carta a Timóteo 3,16. No texto recebido está assim: e sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Eu quero que você preste atenção aqui. Deus se manifestou em carne. No texto crítico diz assim: sem dúvida grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos. E o texto prossegue. Então, no texto recebido diz: Deus foi manifestado em carne. No texto crítico, aquele que foi manifestado na carne. Outro exemplo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 7. Esse aqui é um versículo inteiro diferente que falta no texto crítico. No texto recebido, diz assim, 1 João 5, primeira carta de João 5, verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são um. Verso 8. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Texto recebido. No texto crítico, que são os manuscritos mais antigos, falta o verso 7. Diz assim: pois há 3 que dão testemunho. 2 pontos. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes, num só propósito. Então falta toda aquela parte, no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito, e estes 3 testificam na terra. Falta toda essa parte no texto crítico, mas tem no texto recebido. Outro exemplo, virando algumas páginas, tem a carta de Judas, antes de Apocalipse, no verso 5. Aqui muda uma palavrinha, que é bem interessante. No texto recebido, nas versões mais clássicas, diz assim, Judas dizendo à sua igreja, aos seus ouvintes: mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo do Egito, repetindo aqui, desculpa, vou corrigir o que eu li. Havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito. Ou seja, no texto recebido, Judas estaria dizendo que o Senhor tirou o seu povo do Egito. Mas no texto crítico, que é aquele mais antigo, diz que Jesus tirou um povo do Egito. Isso é muito legal, porque Judas estaria aqui reconhecendo que o Deus do Antigo Testamento é Jesus. Na nossa Bíblia NAA diz assim, verso 5, embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, e aí o texto continua. Então, tem vários versículos que são bem diferentes assim entre o texto recebido e o texto crítico. Não só os versos, mas também alguns títulos que você encontra no texto recebido e você não encontra no texto crítico. Por exemplo, quando você vai na introdução da carta aos Hebreus, se você pega a versão corrigida fiel, que é uma versão traduzida a partir do texto recebido, ou texto receptus, você encontra assim, Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Então sabe aquela discussão, quem escreveu Hebreus, que ninguém sabe? No texto crítico você encontra apenas carta aos Hebreus, porque nos manuscritos recentemente descobertos, que são os manuscritos mais antigos, você não encontra esse título. Mas nessa coleção do Erasmo de Roterdã, aqui do texto recebido, você encontra esse título, porque veio dessa tradição da igreja oriental, da igreja da Grécia. Eles acreditavam que Paulo seria o autor aos Hebreus, então muito provavelmente eles acrescentaram esse título à carta. Então você encontra assim na Bíblia Corrigida Fiel, carta ou epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Outra diferença que é bem interessante é o livro de Apocalipse. Na introdução do livro do Apocalipse. Na Bíblia Nova Almeida, texto crítico,
você tem assim como título. Simplesmente, vamos lá, Apocalipse de João. Apocalipse de João é o título da NAA, ou das Bíblias traduzidas a partir do texto crítico. Na Bíblia Almeida Fiel, o texto recebido diz: Apocalipse de João, o teólogo. É muito interessante, eu acho muito legal isso aqui. Apocalipse de João, o teólogo. Então, gente, por que as Bíblias são diferentes? Porque alguns versículos diferem dependendo da versão, da tradução. Você precisa saber disso. Existem duas coleções de texto grego. Você precisa saber, quando você compra uma Bíblia, se aquela Bíblia foi traduzida a partir do texto crítico ou do texto recebido. Só que aí surge uma pergunta, né? A pergunta é: qual é melhor? É melhor eu comprar uma Bíblia do texto recebido ou uma Bíblia do texto crítico? Gente, você vai encontrar aí na internet muito fanatismo. Gente defendendo uma coleção, gente defendendo outra. E eu quero desafiar você a fugir desse fanatismo. Eu acho que não caberia para nós cristãos defender com unhas e dentes: olha, essa é a Bíblia original, só essa é verdadeira. Ou então, essa é a Bíblia mais original porque os documentos são mais antigos. Eu acho que é legal você apreciar as duas tradições. Se você puder ter em casa uma Bíblia de cada tradição, é legal. Uma Bíblia que foi traduzida a partir do texto crítico, inclusive a Bíblia que nós usamos aqui na igreja é uma Bíblia traduzida a partir do texto crítico. Por quê? Aqui nós temos um ponto de contato muito legal com aqueles que não são cristãos e que se interessam pela arqueologia ou pela pesquisa científica. Porque o nosso Novo Testamento, da Nova Almeida Atualizada, ela foi realizado a partir das últimas evidências e das últimas descobertas arqueológicas. Então, aqueles que duvidam que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem um argumento humano, pelo menos, com essas pessoas, dizendo: olha, o Novo Testamento crítico, é um dos documentos mais bem comprovados cientificamente ou arqueologicamente. Então, aqui você tem um ponto de contato para tentar trazer a razão da esperança que há na sua fé como cristão. Então eu gosto de Bíblias que foram traduzidas do texto crítico, mas não desprezo as Bíblias que foram traduzidas do texto recebido, porque as nossas confissões de fé, e quando a gente pensa na história da Reforma Protestante, que é muito cara, muito preciosa para nós louvamos a Deus pelo trabalho de Erasmo de Roterdã, porque Deus usou, no final das contas, essa coleção de textos aqui para que a Reforma Protestante acontecesse no século XVI. Então, eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender por que as Bíblias elas são tão diferentes, elas têm versículos tão diferentes. Encorajo a você a ter uma Bíblia de cada tradição em casa e para que você também fuja de todo o fanatismo, ok? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.